Esse primeiro culto do ano, Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 1, o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, capítulo 3, lemos a partir do verso de número 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado porque podemos nos reunir neste primeiro domingo do ano, nesta manhã, para louvor, culto ao Teu nome e a certeza de que o Senhor mesmo está aqui conosco. Fala conosco então mais uma vez, Senhor. O Senhor que recebeu o nosso louvor, ouviu a nossa oração, se digna de, mais uma vez, falar ao Teu povo, para a Tua glória mesmo, para o bem da Tua igreja, e para a paz e bênção do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O que vai guiar a tua vida em 2025, que vai te impulsionar? Qual vai ser o teu fio condutor? Porque você sabe que há pessoas que são conduzidas na vida em um novo ano e durante o ano por um tipo assim de autodeterminação. É aquela pessoa que diz assim: não, quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém me tira. Eu só paro quando eu conseguir. Faça chuva, faça sol. Se eu estou determinado, se eu estou determinada, eu vou, eu enfrento. Eu não espero a coisa acontecer. Eu faço acontecer. Parece assim lembrar aquela música popular que creio a maioria de nós aqui já ouviu, Caminhando contra o Vento. Sem lenço, sem documento, num sol de quase dezembro, eu vou.
Não vou esperar ter o documento, não. Eu vou. Autodeterminação. Tem outras pessoas que, ao contrário dessa, que decide caminhar a despeito das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, é uma pessoa que prefere se conformar às circunstâncias. É a pessoa que diz assim, olha, não adianta a gente querer nadar contra a maré. Não adianta a gente ficar se machucando, querendo dar murro em ponta de faca. A gente precisa aprender a dançar conforme a música. E lembra uma outra canção popular também, que eu creio que a maioria aqui também conhece. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Então, para onde o vento soprar, estamos indo. Eu não sei se você se identifica com uma forma ou outra de se mover, de caminhar, de ter como motivação o teu ir, mas eu quero te dizer nessa manhã que nós não somos chamados para caminhar nesse ano, nem a despeito das circunstâncias, nem conforme as circunstâncias, mas nós somos chamados para caminhar guiados por Deus. Guiados por Deus. Como foi aqui o caso de Moisés, que teve que aprender que antes de poder guiar o povo de Deus, precisava ele mesmo, aprender a ser guiado por Deus, a caminhar seguindo a voz de Deus. Não de acordo com as circunstâncias, nem a despeito delas, mas de acordo com a voz do Senhor. E ele aprende a discernir na sua caminhada com o Senhor duas palavras, duas palavrinhas do Senhor que são essenciais para sermos encaminhados e guiados por Ele nessa nossa caminhada que chamamos de 2025. Quais são essas duas palavrinhas que o Moisés precisou aprender na sua caminhada com o Senhor e que nós também precisamos aprender, se nós de fato quisermos sermos guiados nesse ano pelo Senhor? Não pelas circunstâncias, nem a despeito delas, mas pelo Senhor. Uma primeira palavra que a gente precisa aprender a discernir do Senhor, para sermos guiados pelo Senhor, é o não de Deus. Deus é um Deus que, hora ou outra, diz não. Alguém já disse que quando você ora, Deus pode te responder sim, Deus pode te responder espere, ou Deus simplesmente pode te dizer não. Pelo menos agora, não. Você veja que a primeira palavra que Moisés ouve da parte do Senhor, quando se aproxima do Senhor, sem saber que está se aproximando do Senhor, verso de número 4, é o seu próprio nome. O verso 4 diz assim: vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça, Moisés, Moisés. Deus o chama pelo nome. Deus o conhece.
Deus sabe da sua história, Deus sabe quem Ele é. Não é um estranho para Deus. Moisés. E a segunda palavra que Deus dirige a Moisés, logo depois de tê-lo chamado pelo nome, é um sonoro não. Verso de número 5, e Deus prosseguiu, não te aproximes daqui. Porque nenhum pecador poderia se aproximar de Deus sem ser morto, sem ser fulminado. Tanto é que quando Moisés se dá conta que ele está diante de Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele teme. E ele tampa o seu rosto com medo de olhar para Deus. Mas a melhor palavra que Deus tinha a dar para Moisés nessas circunstâncias, e por amor ao próprio Moisés, era não. Você não está em condições de se aproximar. Não se aproxime daqui. Não se aproxime. Há outras passagens na Bíblia em que Deus disse não. Por exemplo, quando o povo se nega a entrar na terra, quando Deus estava dizendo para ir, sob a liderança dos 12 espias, o povo se nega a ir. Mas no outro dia o povo se arrepende, o povo chora. E o povo se apresenta logo cedo para Moisés e diz assim: olha, nós pecamos contra o Senhor, mas está aqui agora o exército do Senhor, agora nós vamos. Aí Moisés diz: por que vocês não param de provocar o Senhor? Era para ter ido ontem. Ontem o Senhor estava dizendo que ia, agora o Senhor disse que não vai mais. Não tentem o Senhor, não vão, porque o Senhor não vai com vocês. E eles teimam, eles se rebelam, eles são de coração empedernido, são aqueles que quando colocam uma coisa na cabeça, nem Moisés tirava, nem a palavra de Deus tirava. E aí eles vão, eles sobem o monte, e o texto diz que eles dão as costas para os seus adversários, eles são vencidos, eles são perseguidos, eles são envergonhados, porque não ouviram o não de Deus. E teve uma outra passagem, agora já na monarquia, quando as 12 tribos, elas se dividem, no reinado de Roboão, e aí o Roboão, que era o rei, ele chama o exército para ir até o norte e trazer de volta as 10 tribos que haviam se revoltado. E Deus então envia um profeta e diz a Roboão: não vá. Não vá. Não vá, porque isso parte do Senhor. Isso veio do Senhor. E aí Roboão, dentre tantas as suas decisões erradas, ele toma uma decisão acertada, ele obedece. Ele não atravessa o sinal vermelho, ele respeita o não de Deus, e ele preserva pelo menos 2 tribos com ele. Então Deus é um Deus que diz não. E nós precisamos aprender a discernir, a ouvir, quando Deus está carinhosamente, providencialmente nos dizendo: filho, filha, não. Não. Porque
avançar, tendo ouvido o não carinhoso e amoroso de Deus, é como alguém que atravessa o sinal vermelho, autodeterminado por qualquer coisa, e aí coloca em risco o seu próprio bem, o bem dos que estão à sua volta e o bem de outros. O não de Deus é mais ou menos como aquela faixa amarela na plataforma do metrô, que está ali não para nos prender, mas para nos proteger. Está ali não para nos podar, mas nos guardar. Está ali não para nos frustrar as intenções, mas nos preservar o bem e a vida. Eu já contei aqui uma vez o caso de um avô que estava com a sua neta numa praça, a neta brincando, e você sabe como é criança, né? Daqui a pouco dá na cabeça, elas saem correndo, não sei porquê, e ela saiu correndo assim em direção à rua, e o vô viu que estava vindo um carro na outra direção, e rapidamente gritou com ela: fulana, não! E ela imediatamente parou. E o carro passou. Foi salva por ter ouvido o não. Então, irmão, irmã, quando Deus amorosamente, fielmente, porque Ele não está preocupado em bajular, Ele não está preocupado em te agradar para você ficar feliz ou felizinha com Ele. Ele só tem uma preocupação, que é o teu bem. Quando Ele te disser não, não fique demasiadamente triste, não fique revoltado, não fique revoltada, porque o não dele não é um não contra você, é um não para a sua morte, é um não para o seu mal, e é um sim para o teu bem e para a tua vida. Confie no Senhor e louve ao Senhor. Então essa é uma palavra que na nossa andança com o Senhor, nesse ano, a gente vai precisar estar atento. Quando Deus, no seu amor, no seu cuidado para conosco, nos diz: olha, eu sei o que está depois, você não está vendo. Você só está vendo o que está do lado de fora, estou vendo o que está no coração dessa pessoa. Minha resposta, porque te amo, é não. Qual pai aqui, qual mãe aqui, em seu amor por um filho, por uma filha, não lhe diz um não? E às vezes a gente diz não querendo dizer sim, porque a gente ama, a gente quer ver o filho sorrir, mas a gente sabe que vai chorar depois. Então, no amor, a gente diz não. Agora, uma outra palavra que a gente precisa discernir do Senhor, para a gente caminhar com o Senhor, não só nesse ano, mas na vida, é o agora de Deus. Que a gente pode errar na nossa caminhada com o Senhor, a gente pode pecar de duas formas. Uma forma é Deus falando para a gente não ir, e arrogantemente a gente ir. A gente atravessar. Deus não falou nada, mas a gente vai. E a gente pode errar também em Deus nos dizer: vai! E a gente fala: não, mas eu não quero ir. Como quase que aconteceu com Moisés. Você veja que 40 anos antes, Deus não tinha falado nada para ele, mas ele colocou na cabeça de libertar o povo. Movido pela sua paixão, movido pela sua compaixão, movido pela sua autodeterminação, ele foi, mas ele foi sozinho.
E aí o máximo que ele consegue fazer é matar um egípcio, enterrar e depois sair fugido do faraó para o deserto, onde ele vai ficar 40 anos. Mas agora se passam os 40 anos, Moisés já está pensando na aposentadoria. Está com 80 anos. E agora sim, Deus chega para ele e diz: olha, agora chegou o tempo. Eu não canso de ouvir o clamor do meu povo, eles estão sendo oprimidos pelos egípcios. Agora eu te envio, agora chegou a hora, agora chegou o tempo, vai. E aí Moisés diz assim: ah, Senhor, manda outro. Ah, Senhor, eu não sou apto. Ah, Senhor, se fosse 40 anos atrás, mas agora minha cabeça mudou, já estou pensando em outras coisas. E ele vai falar lá no final desse texto: Senhor, te peço, mande outro que o Senhor quiser. Eu não quero ir. E aí o Senhor se ira, o Senhor pergunta a ele: quem é que fez a boca? O Senhor diz que vai mandar Arão com ele, e aí Moisés vai. Moisés vai. Mas agora, ele não vai só. E por que ele não vai só? Porque agora Deus vai com ele. Então, vem as 10 pragas, o mar se abre, o exército do faraó, o poderoso exército do faraó é vencido, pão cai do céu, água sai da rocha. E a pergunta é: por que na primeira vez, na primeira investida, foi um fracasso e agora um grande sucesso? Porque lá naquela primeira vez o sinal estava vermelho. Não era o tempo. Não era a hora. Era o tempo de Moisés, não era o tempo de Deus. Ou, na verdade, o tempo que Moisés achava que era o tempo dele. E por que agora tudo dá certo? Porque agora o sinal está verde. O tempo chegou. Deus não apenas mandou ir, mas Deus foi à frente. Chegou o tempo oportuno, o tempo determinado, o tempo do Senhor, o kairós de Deus. O kairós de Deus. E aí você sabe que interessante, na língua do Novo Testamento, que é o chamado grego koiné, não é o grego que exatamente que se fala hoje, mas era o grego do povão mesmo, do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos. Há 2 palavras para tempo, interessante. Uma é a palavra cronos e outra é a palavra kairós. Cronos diz respeito a esse tempo linear que a gente conhece, o tempo do calendário, o tempo do relógio, o tempo dos segundos, o tempo dos minutos, o tempo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. E o kairós é melhor traduzido como a hora certa. O tempo oportuno. A hora da ação, a hora propícia, a hora adequada, a hora certa. Então, por exemplo, para a gente entender, numa partida de futebol, a gente tem 90 minutos, é o cronos, 90 minutos. E aí não adianta o centroavante querer marcar o gol quando a bola está lá na defesa do seu time. Não há oportunidade. Mas
É possível que em algum momento da partida, a bola sobre para ele assim na cara do gol, pingando. Então, é o Kairós. É a oportunidade. É a hora certa. Então, por que a gente precisa discernir o Kairós no Cronos, no tempo? Porque senão a gente perde. Por exemplo, termina aqui o culto, você olha, oh, que bom, o irmão fulano está aí, preciso falar com ele, daqui a pouco eu vou lá. Aí você fica aqui fazendo alguma coisa, quando você vai ver, cadê o irmão fulano? Foi embora. Perdeu o Kairós. Você está trabalhando num projeto, está queimando a cabeça, aí você sai na hora do almoço, assim, te vem uma ideia. E você fala assim, puxa, é isso. Não, mas agora eu estou na hora do almoço, eu vou terminar aqui, depois eu entro lá no escritório e eu anoto. Aí você vai lá para o escritório, abre o laptop, você vai anotar. Mas como era mesmo? Fugiu. Parece que aquele pensamento, aquele insight, bateu asas, voou, perdeu o Kairós. Por isso que eu tinha um professor que falava assim, olha, sempre ande com uma caderneta e uma caneta nas mãos. Para quando vier aquela ideia, você anotar. Hoje em dia, com o celular, ficou mais fácil ainda. O John Stott aconselhava assim os pregadores, olha, a palavra não tem hora para vir, então quando ela vier, anota. É o Kairós. Acontece isso também com casais. Casamento começa a entrar em crise e geralmente a primeira que percebe é a mulher. E aí a mulher começa a lutar pelo casamento. Ela começa a orar pelo casamento, ela começa a ir à igreja por causa do casamento, ela começa a ler livros por causa do casamento, ela começa a ir à classe de casais por causa do casamento, ela quer discutir a relação com o marido 2, 3 vezes por dia por causa do casamento, mas o sujeito está lá, ele não se apercebe. E geralmente, quando o sujeito se apercebe, já foi. Perdeu o Kairós. Então alguém pode perguntar assim, bom, pastor, mas então qualquer oportunidade que me venha é necessariamente um Kairós de Deus? Claro que não. Nenhuma oportunidade para fazer o mal é provida por Deus, claro que não. Mas quando vem o Kairós de Deus, a gente percebe. A gente sabe. É a hora. Lembra do que disse Jesus para Maria? Lá na festa de Caná, ainda não é chegada a minha hora. Mas lá no fim, quando chega, o que ele diz para os discípulos? É chegada a minha hora. Então, quando ela vem, a gente sabe que ela veio. É o Kairós. E eu aprendi, irmãos, a não desrespeitar 2 Kairós do Senhor. 2 Kairós. Que se a gente não se atentar, a gente amarga. Quando Deus diz para a gente ir visitar alguém no hospital, e quando Deus diz para a gente urgentemente falar de Cristo para uma pessoa. Quando você ouvir essas 2 coisas,
faça como fizeram os homens e mulheres de Deus. Vá imediatamente. Não deixe para amanhã. Porque é como o Paulo nos aconselha. Tenham muito cuidado com a maneira como vocês vivem. Não como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. São maus. Portanto, não sejam tolos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Procure discernir a vontade do Senhor. Procure discernir o kairós de Deus. Então, nós não somos chamados nem para andarmos a despeito das circunstâncias, nem conforme as circunstâncias, mas nós somos chamados para andarmos nesse ano guiados pelo Senhor em meio às circunstâncias. A nossa vida com Cristo não é nenhum caminhando contra o vento, sem lenço nem documento, nenhum deixa a vida me levar. Nossa vida com Cristo é mais um, com tua mão, segura bem a minha. Pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem o teu amparo, Cristo meu Senhor. Que assim seja na sua vida esse ano. E que Deus te guie em tudo, te abençoe em tudo, para a glória dEle e para o teu bem. Amém.